1h44 agora, troca o tema porque eu quero falar agora do Dragão do Brasil, tema do Atlético na tela do YouTube Band News Goiânia. Hoje tem decisão, gente, e é uma decisão importantíssima. É um jogo decisivo para o Atlético. O Atlético hoje ele precisa da vitória, assim, mais do que goiano, em época de seca aqui no estádio de Goiás, igual agora, que a garganta da gente vai pro pau, o nariz da gente fica sangrando o tempo todo. É terrível, cara. Morar em Goiânia é espetacular. A gente só poderia mudar entre agosto e setembro. Até o final de setembro. Esse período aí é terrível. Cara do céu, que negócio complicado. Então o Atlético hoje ele precisa mais da vitória do que a gente de água nesse período de seca aqui no Centro-Oeste, no Cerrado, né? O Dragão é mais time que o Botafogo de Ribeirão Preto? É a pergunta simples, fácil e direta pra você que tá ligado aqui no canal do YouTube. Eu quero aí a escalação do Atlético, porque vários jogadores importantes foram barrados do baile, hein? E não tem nem polêmica, né? O Atlético hoje tem um elenco muito grande. Um elenco com várias opções e alguns jogadores que estavam jogando nem convocados foram. Paulo Vitor, o goleiro, o Arley pela direita, Júnior Barreto, Adriano Martins e o Guilherme Lopes pela esquerda, Leandro Vilela, Daniel Peixoto e o Marrone, Henrique Freitas, Coutinho e Giovani Soares. Ou seja, o Henrique Freitas vai para a partida mais aberto. É volante, vai jogar aberto nesse jogo decisivo contra a equipe do Botafogo. Jogadores que estão fora. O Everton ainda está com dores no tornozelo. Léo Tocantins, Igor Henrique e Mateuzinho não foram relacionados. Aí não tem lesão. Foi uma decisão do técnico do Atlético, Roger Silva, né? Tá aí na tela pra você. Olha o time do Botafogo. Vitor Souza, Gabriel Inocêncio, ex-Vila. Erickson, Vilário, Patrick Brey, também ex-Vila, revelado na base do Vila Nova. Matheus Salles, ex-Goiás. Morelli, ex-Goiás. E Rafael Gava, ex-Goiás. Meio de campo é todo ex-Goiás, né? Zé Hugo, ex-Goiás. Igor e Wesley Santos, ex-Anapolina. Ô, Tim, que trem doido, hein, bicho? Esse time do Botafogo é um catadão do futebol goiano, Tim. Quem tem mais qualidade? Seu comentário vai pro shorts do canal do YouTube. Quem te passa mais confiança para essa decisão de hoje? 7h30, estádio Antônio Ascioli, Atlético e Botafogo de Ribeirão Preto, maestro. E esse time do Botafogo de Ribeirão Preto, ele tem alguns jogadores que passaram pro Goiás, alguns foram até bem aqui, como o Morelli, o próprio Gava, foram bem, outros não, né? O Zé Hugo foi uma decepção aqui no Goiás, o próprio Matheus Salles também não conseguiu jogar bem. Eu vejo que é um time que vem num momento até interessante, mas eu particularmente, Thiago, eu vejo que se você conseguir mexer nas duas equipes aí, se você olhar as duas equipes, vai ter alguns jogadores do Botafogo que entrariam no time do Atlético, mas eu vejo o Atlético num todo mais time. Eu gosto da dupla de zaga do Atlético, eu gosto do goleiro do Atlético, vejo que o Guilherme Lopes na lateral esquerda não é um mau jogador, o Marrone é um bom jogador, o Coutinho já mostrou isso em outros campeonatos brasileiros da Série B, o Giovani Soares é um jogador interessante pelo lado do campo. É lógico que a gente espera um pouco mais, principalmente de quem chegou. Daniel Peixoto, para mim, pode jogar e precisa jogar mais nesse meio campo. O Henrique Freitas vai atuar nessa função aberto pelo lado. Eu confesso que eu não faria isso, eu não acompanhei os treinamentos do Atlético, mas o Henrique é um volante, que então, se ele jogar aberto pelo lado direito, vai ser uma improvisação do Roger. Eu não gosto desse tipo de improvisação, eu vejo que o Atlético ele tem de ser um DNA, a questão de ser mais ofensivo, e automaticamente você pondo um volante para fazer um papel de atacante, eu vejo que é um risco muito grande que o Roger Silva está correndo, mas eu vejo que tem essa situação do Atlético jogar em casa muito forte. Ao lado do torcedor, o Atlético precisa ter uma regularidade na competição, é o tipo de jogo que pode ser um divisor de águas para o Atlético, então é um jogo que qualquer outro resultado que não seja vitória é ruim para o Dragão, mas eu vejo que o Atlético tem condições sim de vencer, e num todo eu vejo o Atlético mais tímido que o Botafogo, inclusive neste momento está à frente do Botafogo na tabela de classificação. 1h48 da tarde. E você já conhece a El Shaddai Portões Eletrônicos? Gente, tem cada promoção, toda semana tem uma promoção nova. Por exemplo, portão de correr a partir de R$ 799. Não tem pra ninguém, cara. El Shaddai Portões Eletrônicos, a maior indústria de portões da Grande Goiânia. Sempre a sua melhor escolha. 629-9180-7770. El Shaddai Portões Eletrônicos. Atenção, Brasil, quer transformar aí a sua vida, a sua visão? Venha para as Óticas Lume. Qualidade, atendimento especializado, as melhores marcas em óculos de grau e de sol. 6 lojas: Alto da Glória, Vila Brasília, Nova Suíça, Setor Oeste, Bueno e Garavelo. E em breve, uma mega loja para você também no Shopping Cerrado. Óticas Lume, luz para os seus olhos. E você, pensou em borracha? Fale com a Rainha da Borracha. Rainha da Borracha, parceira da tua empresa. 3231 9000. 3231 9000.
Rainha da Borracha, sempre com você. E se você busca as melhores marcas, ferramentas, melhor preço do Brasil, aproveite a mega promoção de ferramentas da Casa do Marceneiro. Todo mês uma seleção de ofertas para você. Venha para a Casa do Marceneiro. Precisou, aqui tem. Thiago, deixa eu mandar um abraço especial manda aqui. Manda lá. Ayrton, lateral direito, que jogou aqui no Vila, campeão goiano 2001. Lembro demais. Ayrton. Fez uma dupla infernal com o Vando Capetinha da Toca. Também em 2001 foi um dos jogadores importantes. Baixinho, bom jogador. Aquela conquista do título, é lá de João Pessoa, mas está aqui em Goiânia. Veio fazer um passeio, inclusive vai ver o jogo do Atlético hoje. Diz que também vai ver o jogo do Vila no final de semana. Um grande amigo que eu fiz no futebol. Abraça Ayrton. E tá na audiência nossa, ouvindo a gente, que ele sempre ouve lá de João Pessoa, agora aqui em Goiânia continua da mesma forma. Jogava bola demais, lateral espivitada, ia pra cima. Tinha muita potência, bom cruzamento, bom cruzamento. Era pequenininho. Hoje pegaria a Série A fácil. E jogava com intensidade, o Ayrton, um grande amigo, um grande parceiro. O Cristiano Girimon tá pedindo um beijo do Tim também, tá me enchendo o saco. Manda beijo aí, Tim. Beijo seco, tá? Beijo, Cristiano. Beijo, Girimon. Cabeça de cotovelo de vaca. Ele fala assim, mas ele é apaixonado no Matheus. Não, a paixão da vida dele é você, Tim. Eu já fui na casa do Cristiano. No quarto dele tem uma foto sua de calção sem camisa, gigantesca, do lado da cabeceira. Ele é apaixonado em você, Tim. É aquela foto do Tim lá na cachoeira? É aquela mesmo, e colocou lá. Mas é na época que o Tim jogava bola, né? O Tim tava assim, com o corpo, com físico mais escultural, né? Foi interessante. Ele gosta bastante, é apaixonado do Tim. Os paparazzi. 1h51 agora, debate das feras, oferecimento VF Estética Automotiva. Cuidando da aparência do seu carro, VF Estética Automotiva, a estética automotiva do torcedor goiano. Toledo Esportes, eleve o seu jogo. Ceasa Ford, a sua especialista Ford em Goiás. E é claro, gente, viva mais vantagens com a Navesa Renault, porque tem uma picape Orochi 2027 a partir de 117.990. Viva mais vantagens na Navesa Renault, na Praça Nova Suíça. Matheus, como que você enxerga aí jogadores importantes do elenco não serem nem convocados para a partida de hoje? É uma forma de dar uma mexida nesses jogadores do Atlético, porque a gente tem falado aqui de forma recorrente. O time do Atlético é bom, o elenco do Atlético é bom. Só que os caras deram aquela resposta nos 5 jogos de invencibilidade, mas os 2 últimos jogos, um empate e uma derrota no Clássico. É uma forma de dar uma mexida, uma sacudida nesse elenco atleticano, Matheus? Eu acho que sim, eu acho que se faz até necessário isso, e a mudança deve ocorrer muito por aquilo que deve estar acontecendo de evolução nos treinamentos, né? Os jogadores que normalmente são bancos de reservas devem estar correndo mais, devem estar lutando mais pela titularidade. Não sei se é o último jogo do Roger, e aí é na situação de derrota do Atlético se ele permaneceria ou não, mas o treinador, ele, de fato, ele tem que mexer. Ele não pode inventar, né? Pegar um volante, colocar como atacante, o atacante coloca como lateral, joga com 2 laterais de cada lado. Invenção, eu não concordo. Mas a mudança dentro daquilo que o Atlético tem no seu elenco, pra mim, pode ajudar. O time do Botafogo, na minha percepção, só tem o meio-campo bom. Gosto muito do Morelli. Morelli, pra mim, jogaria em qualquer time aqui. Né? Ele saiu pelas portas do fundo do Goiás, mas pra mim é um grande jogador. Jogaria em qualquer time aqui. E o Gávea também é um jogador pra mim interessante. É um jogador que ajudaria muito também. Mas no mais, o time do Botafogo é como um zaço. Eu também acho que seja. Esse meio de campo aqui, ele é interessante. Volta a escalação do Botafogo aí. O Morelli faz uma grande Série B. O Morelli jogaria em todas as equipes aqui da capital? Jogaria, Tim? O Morelli é bom jogador, pra mim jogaria. Jogaria no Vila, no Goiás e no Atlético. Jogaria, Jean Lopes, o Morelli? Nos 3 aqui da capital? Morelli volante? No meio campo do Goiás não jogaria, não. Não jogaria no do Goiás, né? Rapaz, não sei não, hein? Acho que jogaria. Quem que é o segundo volante do Goiás hoje? Não, hoje é o Lourenço. Eu vejo assim, a briga seria boa com o Felipe Machado. Eu colocaria o Morelli de primeiro volante na vaga do Felipe Machado. Daria uma briga boa. Nossa senhora, o Morelli tem muito mais qualidade de saída de bola do que o Felipe Machado. Mas aí você tá tirando ele da posição dele. Ué. Não, o Morelli já jogou de primeiro volante aqui no Goiás. Inclusive, quando ele é contratado, ele ganha a posição em 2023 de primeiro volante. Então é um negócio interessante aí. Mas o primeiro volante titular do Goiás é o Lucas Rodrigues. Eu até não concordo com isso, eu prefiro ele jogando como segundo volante, mas ele é o primeiro volante do Goiás. Mas eu falo assim, nesse momento, né? Morelli pra mim jogaria. O Matheus Salles pra primeiro volante é um jogador interessante também, um cara de muita pegada. Jogou aqui no Goiás também em 2023. E o Gava, pra mim, ano passado, foi um dos poucos jogadores que salvou no Goiás, né, em 2024. Pouquíssimos jogadores que salvou no Goiás. Fez uma temporada
muito boa com a camisa esmeraldina. É um time que chama atenção, Jean Lopes, você vê esse Botafogo aí complicando a vida do Atlético hoje às 7h30 da noite? Com esse tanto de jogador aqui do futebol goiano? Eu vejo que existe a possibilidade dele complicar o Atlético muito mais por causa dos problemas, dos erros que o Atlético comete contra si mesmo, né? Eu sei que às vezes eu me torno repetitivo e o futebol obriga a gente a ser repetitivo ao comentar, porque quando não há mudanças, você é obrigado a repetir. Essa questão desse elenco gigante do Atlético é um problema muito grande, Thiago. Eu tenho falado isso aqui já há muito tempo. São muitos jogadores para cada posição, o treinador se perde completamente, altera todo o jogo, ele troca 2, 3 jogadores, já vai alterar uma porção agora. O Atlético estava jogando muito bem, estava voando naquele período em que o Roger Silva chegou e engatou uma sequência excelente, né, que culminou com aquele jogo espetacular contra o Operário. E naquele período, o jogador que tinha voltado era o Igor Henrique. O melhor momento do Atlético na Série B foi com o Igor Henrique jogando. Agora o cara não é nem relacionado. O cara, de repente, desaparece do radar do treinador. Então o Atlético tem esses problemas, não é de hoje, é um entra e sai danado de atletas, de treinadores, troca tudo, de uma semana para outra o time já muda completamente. Então são esses problemas que têm feito o Atlético fazer uma campanha apenas mediana, né? Até talvez pior do que mediana, né? De fraca para média, né? Nessa Série B, com o elenco que tem, com a estrutura que tem, era para o Atlético estar muito melhor, era para o Atlético estar lutando lá no G6. Mas os problemas internos, esses problemas que eu acabei de relatar, né? Problemas de muitos jogadores e trocas incessantes, fazem com que o Atlético não pratique um bom futebol. Então hoje, pode acontecer um revés? Pode. Porque o Botafogo é um time normal, não tem nada de excepcional. Tem 2 ou 3 jogadores que a gente pode ressaltar, como vocês ressaltaram aí, o Morelli e o Gava. Mas é um time que o campeonato inteiro está na segunda página da tabela. Aí o Atlético pega, jogando em casa, se enrola e não vence um time desse. É porque o Botafogo é bom? Não, porque o Atlético é um time cheio de problemas e parece que essas coisas não se resolvem. O trabalho no futebol do Atlético esse ano é muito ruim. E não se trata de contratação, não. Se trata de gestão do elenco e gestão do time de futebol. Eu não concordo. Acho que quanto mais opção você tiver no elenco, melhor, né? E o Atlético hoje tem muitas opções. Mas o treinador não gosta. Problema do treinador. Treinador bom sabe fazer a gestão. Qual que é o papel da diretoria? Racha, Thiago. Aqui, problema do racha. Ia falar outra coisa, que teria duplo sentido. Você coloca 35 jogadores pra treinar? Moço, o Palmeiras tem 40 jogadores e os caras ganham. O Flamengo tem 46 jogadores e os caras ganham. Você precisa de jogador bom. Fala qual treinador do futebol brasileiro de Série B não gostaria de ter as opções pro meio de campo que o Roger Silva tem? Então por que o Atlético joga bem? Pelo amor de Deus. Aí é uma pergunta que tem que ser feita pro Roger Silva, que é o treinador. Não, material humano ele tem. Material humano ele tem. Pra mim essa conversa suja é de treinador preguiçoso. Treinador preguiçoso que não gosta de dor de cabeça. Treinador bom, meu amigo, trabalha com 35, com 33, ele precisa de peça. E o atleta tem peça pra caramba. O Igor Henrique hoje nem na relação tá. O Igor Henrique é mau jogador? Joga bem. Agora, se o cara não tá se escalando... Pois é, então assim, aí você criticar o dirigente ou a diretoria que dá ao treinador uma quantidade grande de boas opções, aí você é um piadista, né, Jean? Aí você é um piadista. Eu não critiquei dirigente, eu critiquei você criticou a gestão. O Atlético, ele deu pro seu treinador... Indiretamente eu critiquei o Watson. Ele deu pro seu treinador... e tudo bem criticar o Watson, não tem nada a ver o Watson, o Hugo. A gente critica quem a gente entender aqui. O que eu estou falando aqui, eu não estou criticando e indo contra a sua crítica ao dirigente. Eu estou indo contra a sua crítica em relação a um elenco ter uma quantidade grande de bons jogadores. O Atlético tem uma quantidade grande de bons jogadores. Isso pra mim é ponto positivo. Eu vejo, Jean, que uma das funções dos treinadores hoje é gerir grupo.
Esse é o grande ponto de um treinador. Hoje ele tem que saber lidar então, contrata um treinador que dê conta. Não, aí eu concordo contigo. Contrate um treinador maior do que os jogadores, sim, não mas eu vejo que a função do treinador é a questão de gerir grupo. E a gente vê aqui no futebol goiano mesmo, um Guto... E o Atlético tem 28 jogadores, hoje, né? viu, Tim? Você vê, o Vila fez várias contratações. O Meritão chegou como uma grande contratação. Tem 2 jogos que o Meritão nem sequer entra. Tem ido no banco de reserva, nem sequer entra. O Panhussá, que hoje é um zagueiro importante, por 2 vezes com o próprio Guto, ficou no banco de reserva. Então eu vejo que essa função de gerir grupo, ela é importante. Aí cabe ao Roger Silva, aí eu concordo com o Jean. A questão de ter bons elencos, ter uns jogadores, vários bons jogadores para as posições, ela é importantíssimo. Aí cabe ao treinador fazer as melhores escolhas e saber comandar esse grupo para que não tenha esse racha que o Jean falou, que não tenha ninguém atrapalhando. Porque descontente sempre vai ter. Porque num grupo de 30 jogadores, 32, 33 jogadores, todo mundo quer jogar. Aquele que não tá indo pro jogo, não tá sendo convocado, automaticamente ele não vai estar satisfeito. Mas cabe a ele também mostrar pro treinador, né, Jean, que tem capacidade. Sim, mas eu não estou falando de você ter uma quantidade gigante no elenco, no momento, pontualmente. Eu estou falando na questão da temporada. O Atlético contratou nessa temporada, e eu tenho a lista aqui, mais de 40 jogadores. Sim, é um número exagerado. Temporada. Né? Sem contar os jogadores que ficaram do ano passado para cá. Claro que muitos já saíram. Aí fica esse rodízio. O treinador não consegue nunca saber quem ele tem à disposição, com quem ele pode contar. Hoje eu tenho um jogador, amanhã eu já não tenho mais, porque ele foi embora. Né? Tava se falando aí no Cristiano sair do Atlético. O Igor Henrique foi falado dele sair do Atlético. Aí o treinador fala, pô, se esses caras vão sair, então eu não posso contar mais com eles. Então eu não vou nem colocar no meu radar. E aí isso reflete no time, no entrosamento, no plano de jogo, na sequência. Então quando eu falo de elencos gigantes, no sentido de ficar entrando e saindo o tempo todo, que é o caso do Atlético, não há treinador que dê conta. Você tem que colocar um elenco na mão do treinador e falar, ó, esse elenco é isso aqui que você tem para trabalhar. Se você precisar de um jogador pontual, você me fala, eu vou atrás para contratar. Não é ficar chegando 5, 6, 7 toda semana e indo embora 2, 3 toda semana, aí não. Eu vou pra aí cima o treinador de você, se perde mesmo. Aí eu vou pra cima de você de novo, em nome das maiores marcas goianas. A Camargo, referência na distribuição de peças Baldan para o seu implemento agrícola. Variedade em discos, mancais e muito mais. A Camargo há 6 décadas, parceira de quem produz. Acamargo.com, 6232-7266. E você está precisando de uniformes para a sua empresa? Visite o nosso Instagram. O Instagram é muito fácil, @EloForteUniformes. Para você, amigo empresário que está precisando aí dar uma renovada no uniforme da tua empresa, viu? Venha para Eloforte Uniformes, faça a cotação também pelo WhatsApp, 629-8165-0131. Eloforte Uniformes. Seja na tabela ou seja no campo, o primeiro lugar sempre tem nome, Liderança. Confira as novidades e a qualidade da Agrícola Liderança. Quem é líder, só joga no topo. E Saga Hyundai, atenção, seu novo Creta está te esperando na Saga Hyundai. Confira essa oferta espetacular. Novo Creta 1.0 automático 2027, R$21 mil de economia no seu novo. Meu amigo, SUV que você precisa está na Saga Hyundai, na Avenida T9, Cidade Jardim. Ligue agora, 62-3254-5273. Só uma informação aqui, pintou o Pneus Express movendo seu caminhão quilômetros à frente. Logo do Vila a gente fala mais. Informação do Igor Santiago. Vila Nova acertou a compra do volante Dudu, que tinha seu passe ligado à Napolina. Contrato atual vai até 2029. Então daqui a pouco no Bloco do Vila a gente fala mais. Sobre essa questão de jogadores saindo, Tim, Matheus, Jean, amigo ligado, cara, essa é uma das coisas mais naturais do futebol. Quem dá conta, fica. Quem não dá conta, vai embora. Futebol é assim mesmo, é movimento. Futebol é movimento. Não tem como você ficar insistindo aqui em jogador que não dá conta. Ou em jogador que a gente elogiou a contratação, mas que não tá rendendo. Por exemplo, se o Igor Henrique deixar a equipe do Atlético hoje, você vai chorar, Matheus? Você vai ficar emocionado? Com saudade? O Igor Henrique? O que ele jogou com a camisa do Atlético? Nossa, eu compro churrasco pra todo mundo. Pois é, ué. O que ele jogou com a camisa do Atlético? Então, assim, tem coisas que você não pode ficar insistindo. O melhor momento do Atlético na Série B foi com ele jogando. Onde, moço? Pelo amor de Deus, hein? Melhor momento. Aquela sequência que o Roger Silva chegou e teve 5... Ele jogou 3 jogos. Ele era o titular do Atlético naquela ocasião. Não, pelo amor de Deus. Inclusive naquele jogo contra o Operário, que todos nós elegemos como o melhor jogo do Atlético na Série B. Igor Henrique, pra mim... Em qual desses jogos aí o Igor Henrique foi destaque? Do jogo? Foi destaque? Nenhum. É. Tem nada a ver com o que você tá falando. Aliás, o Igor Henrique não joga bem há 2 anos.
Quase 3. Não, ele é jogador de estadual. Estadual ele joga bem. Agora chegou um campeonato brasileiro, que é sequência de jogos, viagens longas, ele não dá conta. Parte física, né? Não vai. Machuca demais. Assim, eu não mexeria também com o Igor Henrique, não. Mas enfim, só uma outra informação aqui, Tino, nós falamos do Matheus Salles há pouco, né? Sim. Ele joga em 22 no Goiás, naquele time do Ventura, ele era o primeiro volante. Em 2023 o Adson contrata ele pra Série B. Ele era titularíssimo do time que subiu. Meio de campo era ele, de primeiro volante, o Baralhas de segundo volante e o Shailon. Esse era o time do Atlético. Aí tinha o Luiz Fernando, o Kevin, né, que era atacante, jogador bom que veio lá do ABC